It was a moment of what should have been joy and turned into panic and just heart-wrenching fear of the worst. Bem-vindo ao Watchmode Brasil. E hoje veremos momentos marcantes da história em que desastres aconteceram em eventos esportivos. Vamos explorar incidentes que aconteceram durante a competição ou logo depois. Well, I think the biggest irony is that the sun is shining now and Hillsborough's quiet and over there to the left the green Yorkshire Hills. Desastre da Ultramaratona de Gansu. A Ultramaratona anual de Gansu era uma corrida de longa distância na Floresta de Pedra do Rio Amarelo, em Gansu, na China. Em 2021, a competição teve 3 provas: 5 quilômetros, meia maratona e a corrida de trilha de 100 quilômetros. Foi durante essa última prova que o desastre aconteceu. A few hours into the race, some were reported missing after extreme weather hit. One survivor says, "The wind wrapped around the raindrops, hitting my face like dense bullets." Os corredores foram pegos por uma frente fria forte, que fez a temperatura cair abaixo de zero. A velocidade do vento subiu rápido, destruindo alguns cobertores térmicos dos atletas enquanto eles tentavam se abrigar. But a landslide following the severe weather hampered their efforts. No final, 21 atletas perderam a vida na tragédia e 8 foram hospitalizados. This incident is a public safety incident caused by sudden changes in weather in a local area. The provincial authorities have established an incident investigation team to further investigate its cause. Em 2023, 7 pessoas envolvidas na organização do evento foram condenadas à prisão por não protegerem os atletas. O incêndio de Bradford City, em 1985, o que deveria ser um dia de festa, com o Bradford City sendo campeão da 3ª divisão, virou um pesadelo. Bradford jogava contra o Lincoln City no estádio Valley Parade. Com um placar de 0-0 no final do primeiro tempo, um incêndio começou nas arquibancadas e se espalhou rápido por causa do vento. They remained seated, engrossed in the football match, almost oblivious of what was happening. Os torcedores tentaram escapar indo para o campo e saindo pelas catracas, mas como foram trancadas após o início da partida, muitos não conseguiram sair. Infelizmente, 56 pessoas perderam a vida e cerca de 265 ficaram feridas. Esse trágico incidente levou a uma modernização dos estádios de futebol em todo o país e a remoção das arquibancadas de madeira. O desastre de Ibrox. O estádio Ibrox, a casa dos Rangers, é um dos mais icônicos estádios do Reino Unido. No entanto, em 1902, a Arena de Glasgow, na Escócia, foi palco de uma tragédia. Naquele ano, a seleção escocesa enfrentou a Inglaterra no British Home Championship. No meio do primeiro tempo, a arquibancada West Tribune, sobrecarregada, desabou, fazendo com que centenas de torcedores caíssem de uma altura de 12 metros no meio dos destroços. West Tribune stand collapsed due to heavy rainfall the previous night, causing hundreds of supporters to fall to the ground below. No total, 25 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas. Mesmo após o estádio Ibrox ser reformado, a tragédia se repetiu em 1971. Após assistir à partida contra o Celtic, ocorreu um grande esmagamento nas escadas, enquanto os torcedores saíam, resultando em 66 mortes e mais de 200 feridos. It's an accident to happen. That was something that perhaps was just about to come. One of these days there was going to be a crush. People were going to get killed. O incêndio no hipódromo de Happy Valley. Durante a ocupação britânica, o hipódromo de Happy Valley foi construído em Hong Kong em 1845 para corridas de cavalo. Todo fevereiro acontecia o Derby Day. Porém, em 1918, essa tradição virou uma tragédia. Durante o evento, uma arquibancada temporária desabou. Os destroços derrubaram barracas de comida e incendiaram a cobertura de bambu, que se espalhou rápido. Dizem que 614 pessoas morreram naquele dia e muitas ficaram feridas. Em 1922, foi criado o Memorial do Incêndio do Hipódromo em Sokompo para lembrar das vítimas. O motim no estádio de Port Said. Em 2012, a tensão estava alta quando os clubes de futebol Al Masry e Al Ahly se enfrentaram na Premier League egípcia. Afinal, alguns fãs do Al Masry lançaram uma música ameaçando as vidas dos torcedores do Al Ahly que aparecessem no estádio Port Said. One player described the situation as a war. Depois que o Al Masry venceu por 3-1, milhares de fãs atacaram torcedores rivais com armas, dando início a um tumulto enorme. Quem tentou fugir não conseguiu sair, pois a polícia não abriu os portões, o que levou a uma tragédia ainda maior. Ao todo, 74 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas. Pelo menos 47 pessoas foram presas por seu envolvimento na tragédia, incluindo funcionários do clube e policiais, 11 dos quais receberam sentença de morte. People in the city rioted, attacked the police and tried to storm the prison. O desastre de Hillsborough. Em vez de assistir a uma partida entre Liverpool e Nottingham Forest, na semifinal da FA Cup, no estádio Hillsborough do Sheffield Wednesday, a Inglaterra vivenciou a sua pior tragédia em estádios.
has just come into the stadium and is making its way through a vast crowd of people away to the left. Pouco depois do início do jogo, torcedores começaram a cair das arquibancadas e invadir o campo para escapar da catástrofe. As divisórias e arquibancadas estavam superlotadas pela polícia, o que causou tumultos à medida que o pânico se espalhou. Over the course of 5 minutes, 2,000 fans streamed through, with most of them heading straight to the center pens. Incluindo aqueles que faleceram anos depois devido a lesões graves. 97 pessoas perderam a vida e centenas ficaram feridas. Anos de investigações finalmente concluíram que a polícia e os oficiais da partida foram extremamente negligentes. O horror no estádio Kanjuruhan. It's suspended, the investigations underway. The hurt overwhelming. Após a derrota por 3-2 em casa para o Persebaya Surabaya em 2022, milhares de torcedores do Arema da Indonésia invadiram o campo, fazendo com que os jogadores procurassem por segurança. Para tentar controlar o tumulto, a polícia atirou gás lacrimogênio, mas isso só piorou a situação. It was the feeling of disappointment that prompted the supporters to go down to the field to ask the players why they lost the game. That's when the security team moved in for prevention efforts. Milhares de pessoas correram para as saídas com medo. Infelizmente, em uma dessas saídas, houve um esmagamento que resultou em 135 mortes e 583 feridos. Várias pessoas responsáveis por incitar o incidente foram julgadas por negligências e condenadas. I regret this tragedy, and I hope this is the last football tragedy in this country. A tragedy like this must not happen anymore in the future. O desastre do Dia de Ação de Graças. Desde 1892, os Golden Bears da Universidade da Califórnia, Berkeley, e os Cardinals da Universidade de Stanford se enfrentam anualmente no futebol americano. Mas, em 1900, o Big Game terminou em tragédia. Um grupo de espectadores tentou economizar a entrada assistindo ao jogo do telhado de uma fábrica de vidro. 20 minutos após o início, o telhado desabou. Até 100 pessoas caíram no chão da fábrica, algumas caindo na fornalha em chamas, que estava a 260 graus Celsius. Tubos de combustível também foram cortados, espalhando o líquido inflamável e causando um incêndio. 23 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. A tragédia do Estádio Nacional. Em 1964, o Peru recebeu a Argentina no Estádio Nacional em Lima. No final do jogo, o Peru empatou, mas o árbitro anulou o gol. Indignados, os torcedores peruanos invadiram o campo e a polícia tentou conter a multidão usando gás lacrimogênio, até disparando nas arquibancadas para afastar os outros. Isso causou pânico e as pessoas correram para saídas. No entanto, grandes portões impediram a fuga e causaram um esmagamento. Esse foi o pior desastre em estádios esportivos da história, com pelo menos 328 pessoas mortas e cerca de 500 feridos. Was the victim of some sort of violence, some more than others. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. O atentado na Maratona de Boston. A Maratona de Boston é um dos eventos de corrida de longa distância mais famosos do mundo. More than 23,000 started the race, 500,000 spectators along the 26.2-mile course. No entanto, em 2013, em vez de ser celebrada pelo desempenho atlético, o foco da cobertura da competição dos Estados Unidos foi a tragédia. 2 explosões ocorreram perto da linha de chegada, entre os espectadores. 3 pessoas perderam a vida e centenas ficaram feridas. We will get to the bottom of this. Os dispositivos caseiros foram colocados pelos irmãos extremistas Dzhokhar e Tamerlan Tsarnaev. Uma busca intensa foi iniciada atrás deles. Eventualmente, eles foram encontrados. Enquanto Dzhokhar foi preso e depois condenado à morte, Tamerlan foi morto durante o tiroteio com a polícia. This is terrible. I mean, this is terrible. I'm upset.